Bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e vamos dar continuidade à leitura com o capítulo número 6, o Cristo Consolador. Neste capítulo iremos ler o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. Então vamos começar. O jugo leve. Ponto número 1. Vinde a mim, vós, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês podem averiguar isto em Mateus 11, 28, 30. Ponto número 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Para aquele que, ao contrário, nada espera depois dessa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com toda a sua intensidade e nenhuma esperança vem aumentar sua amargura. Foi isto o que Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus põe uma condição para a sua ajuda e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõe como dever o amor e a caridade. O Consolador prometido. Ponto número 3. Se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Vocês podem ver isto também em João 14, 15, 17 e 26. Isto está tudo na Bíblia. Ponto número 4. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e lembrar aquilo que o Cristo disse. Se, então, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele fará lembrar o que Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo certo, cumprir a promessa do Cristo.
O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observação da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo apenas disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios nem alegorias. Levanta o véu propositadamente, lançando sobre certos mistérios, vem enfim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Ele revela também o objetivo, dizendo que os sofrimentos são como as crises salutares que levam à cura, são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e percebe que o sofrimento é justo. Ele sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele paciência, resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Ponto número 5. Eu venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como segador, liguei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer destruir a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos em vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram, faça-se ouvir para vos chamar a atenção. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como um cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossas inteligências,
Não afesteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a vossa estrada e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou sensibilizado pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não junteis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo que julgastes vazio, vozes vos chamam, irmãos. Nada parece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Temos agora o Espírito da Verdade, Paris, 1861. Ponto número 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso caminho. Recomeçai no amanhã a rude viagem da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver chegado, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem à luz, sentireis germinar e crescer em vós a minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de meu Pai, e vossos suores, vossas misérias foram o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e auxiliam os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento dissipa a poeira, que o sopro dos espíritos dissipa a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meus apóstolos vos ensinam. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Ponto número 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim,
todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outra parte a força e a consolação, pois o mundo é inapto para dá-las. Deus vos faz um apelo supremo ao coração. Por meio do Espiritismo, escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sujam o mais puro do vosso sangue e que lhes causam chugas quais sempre mortais. Aliás, são monstros que sujam o mais puro do vosso sangue e que lhes causam chagas. Que lhes causam chagas quais sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Aqui estou, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito da Verdade, Havre, 1863. Ponto número 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e em toda a parte, ao lado de uma lágrima, colocou o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades, em vez de reclamarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão aqui na terra. Tomai então por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desfalecimento, pois quanto mais abalado o espírito, mais sofre o corpo. E ficamos com esta leitura por hoje do capítulo número 6 e vemo-nos na próxima leitura.